Muito bem, amigos que acompanham a Saudades FM, a TVM, nós estivemos na Prefeitura Municipal de Taquaritinga para saber o que trouxe de prejuízos para a Prefeitura esse remanejamento de mais de 300 funcionários a pedido do Ministério Público, aqui de Taquaritinga mesmo. Quem falou com nossa reportagem sobre o assunto foi o diretor de comunicação social da Prefeitura Municipal de Taquaritinga, o advogado Luizinho Bassoli. Bem, Luizinho Bassoli é diretor de comunicação social da Prefeitura de Taquaritinga. Luizinho, como que começou tudo isso, esse remanejamento dos funcionários? Foi um pedido do Ministério Público, da promotoria, é isso? Exatamente. Foi há cerca de um ano, no ano passado, foi uma ação promovida pelo Ministério Público de Taquaritinga, exigindo que as pessoas que voltassem às suas funções de origem, né, aquelas que estariam, segundo o Ministério Público, em desvio de função. E essa ação foi julgada procedente aqui pelo juízo de Taquaritinga e a Prefeitura recorreu para o Tribunal de Justiça. Após esse recurso, o Tribunal de Justiça manteve a sentença, ou seja, determinou que essas pessoas voltassem às suas funções de origem. Só que aí teve um problema muito sério, que ela exigiu, o Tribunal de Justiça exigiu que isso fosse feito em 10 dias. E isso que causou essa confusão inicial da Prefeitura. Bem, alguns setores foram mais prejudicados, né? Nós recebemos informações, inclusive, Luizinho, de creches, né, que foram prejudicadas porque funcionários precisavam ser tirados dessa creche. Teve alguns... As creches foram resolvidas rapidamente. O prefeito determinou que as creches fossem prioridade, que a educação e a saúde fossem prioridade, mas tivemos outros serviços que sofreram consequências, como, por exemplo, a colheita de galhos. A colheita de galhos tem que ter um motorista para esses caminhões e não havia motoristas suficientes para a frota de Taquaritinga. Então, havia muitos motoristas que eram, por exemplo, operadores de máquina e que, né, eventualmente dirigiam os caminhões ou regularmente dirigiam os caminhões, porque eram habilitados para isso, mas com essa ação do Ministério Público, essas pessoas não podiam mais ser motorista. Então, ficou faltando motoristas. E, nesse remanejamento, até que as coisas se acertem, o prefeito determinou que a prioridade fosse os motoristas fossem atender a saúde e a educação. Então, a creche, como é ligada à educação, resolveu rapidamente. Os problemas relacionados à saúde e educação foram resolvidos mais rapidamente. Mas há outros serviços essenciais que ainda estão sofrendo com essa decisão. Um dos maiores problemas enfrentados pela Prefeitura Municipal de Taquaritinga e pelo prefeito Vanderlei Márcico foi que algumas funções de 20, 25 anos atrás nem existem mais. O remanejamento dos funcionários foi feito em 10 dias. E isso travou alguns setores da Prefeitura Municipal de Taquaritinga, como explicou o Luizinho Bassoli, diretor de comunicação social da Prefeitura de Taquaritinga. É difícil de falar quando isso começou. Eu tenho a impressão que isso sempre existiu, né? Pelo menos a gente tem uma ideia de pelo menos há 30 anos essas funções aconteciam. Eu quero deixar claro que não havia má-fé. A grande maioria das pessoas não havia má-fé, tanto que eles não ganhavam salários exorbitantes. Eles ganhavam salários condizentes com a função do qual passaram no concurso público. Só que, durante os anos, por exemplo, o ajudante geral começou a fazer a recepção nas UBSs, por exemplo. Não havia havia a necessidade de recepcionistas, mas o serviço de limpeza estava contento. Então, essas pessoas passaram a ser recepcionistas, por exemplo. Isso melhorou o atendimento à população. Essas pessoas que eram recepcionistas não ganhavam altos salários, ganhavam salários condizentes com o cargo de origem. Então, não havia um dano ao erário e não havia prejuízo. Pelo contrário, havia uma melhor qualidade no atendimento. Mas não foi assim que o Ministério Público entendeu, não foi assim que a Justiça entendeu, e como vivemos no Estado democrático de direito, né, a gente tem que cumprir as ordens judiciais. E agora cabe à Prefeitura adaptar
ao mais rápido possível, da melhor forma possível, para que não haja prejuízo à população. Que exemplo você citaria de funções, por exemplo? Você conhece algum exemplo em particular de uma pessoa que exerce uma função há um bom tempo e agora terá que voltar na função dela? Tem vários, não vamos citar o nome, mas temos casos clássicos, assim, por exemplo, que havia um convênio da prefeitura com o próprio Poder Judiciário. Então, a prefeitura cedia funcionários ao Poder Judiciário para trabalhar no fórum. Então, temos um funcionário público municipal que trabalhava no judiciário com cargo equivalente do escriturário, né, no cartório, de um cartorário, e fez isso por décadas. E era um excelente funcionário dentro do Poder Judiciário. E hoje ele teve que voltar ao seu cargo de origem, que é no almoxarifado, um cargo de lavador de peças, por exemplo, que não exige grande capacitação. Então, o judiciário deixou de ter um bom funcionário, que trabalhou lá por quase 20 anos, para a gente ter um lavador de peças que hoje nem se lava mais tantas peças como se lavava na época em que foi feito o concurso. Então, na época não tinha necessidade dessa função, se emprestou esse funcionário para o Poder Judiciário, serviu ao Poder Judiciário a contento, um excelente funcionário, e agora o próprio Poder Judiciário está desfalcado. Isso prejudica, no entendimento da municipalidade, prejudica o cidadão, porque um caso desse, a gente insiste, não havia grandes salários, não havia o desvio da função, não necessariamente exigiria o desvio de salário. Ele não ganhava um salário maior porque estava na outra função. Então, simplesmente com o passar dos anos, essa pessoa foi se qualificando, houve aumento de necessidades em alguns setores e com menos demanda em outros setores. E, então, no entendimento, não havia um prejuízo. Agora, a determinação está sendo cumprida e a prefeitura está se adaptando à nova realidade. Luizinho, para finalizar, algum trabalho foi perdido aqui em Taquaritinga por esse motivo, pelo remanejamento? A população perdeu algum trabalho que era prestado e hoje não existe mais? Não, desse jeito o prefeito Vanderlei tomou muito cuidado para que não houvesse um dano muito grave. Mas o dano também bastante grave é a questão social da própria família do funcionário, que é aquele funcionário que trabalhou a vida inteira, agora ele tem que, durante 20, 25 anos, agora tem que voltar para uma função que às vezes ele não tem condições nem de saúde, por isso há vários casos de pedidos de readaptação para outros cargos, e há um trauma familiar nessas pessoas, né? Que ele perdeu aquela função pela qual ele se dedicou a vida toda. Vamos dizer, mas ele sabia no concurso, quando passou no concurso, que ele passou naquele cargo. Sim, mas isso foi há 20 anos. Em 20 anos, a vida muda, se adaptou, cumpria, era reconhecido pelo seu trabalho. Então, infelizmente, a decisão judicial prejudicou mais, que eu diria, as pessoas atingidas, que são cerca de 320 funcionários públicos. Só que são 320 famílias, né? Então, eu acho que isso é o grande prejuízo. Em relação aos serviços municipais, o prefeito Vanderlei tomou todo o cuidado, colocou em alerta todas as secretarias para que o dano fosse o menor possível. Luizinho, obrigado por atender a reportagem da TVM aqui na Prefeitura de Taquaritinga. Eu que agradeço, é uma honra falar com Matão, com essa nossa vizinha tão querida e pujante cidade de Matão. Muito obrigado.